Então nós estamos trabalhando o tempo da graça, e com relação a isso, nós na quarta já tivemos uma introdução. Se você não estava, você perdeu, que é a progressão da aliança da graça, né? Uma introdução a tudo isso. Mas uma coisa necessariamente não depende da outra. Só estou dizendo que quarta também é uma bênção, e sexta é uma bênção, e todos os dias são bênçãos. Bom, então nós estamos tratando do tempo da graça, e nós já sabemos que trataremos de graça esse ano, o ano todo. É o nosso tema, graça em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar da graça de Deus manifesta na criação, lá no começo de tudo. Graça de Deus manifesta na criação. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia agora, nesse momento, em um único texto, Gênesis 1, em um único versículo, 27. Gênesis capítulo 1, verso de número 27. E nós veremos todos juntos esse único versículo, que tem sido muito explorado, né, nos estudos de escola dominical, em outros momentos. Vamos lá? Todos juntos? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus, pois, o homem. E a graça na criação. E uma graça absolutamente maravilhosa. Precisamos definir de novo graça, né? Graça, uma das definições mais conhecidas é um favor imerecido. Um favor que eu não mereço. Graça é um presente glorioso e inestimável que eu nunca vou poder pagar. Graça é o derramado amor de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele quis. E a graça, ela está posta sobre a soberania de Deus. Muitas vezes, quando é conveniente, o crente crê na soberania de Deus, e quando não é, não crê. Mas Deus é soberano, isso jamais vai mudar, e Ele derrama graça sobre quem Ele bem quer. Mas Ele já começa a manifestar graça na criação, porque diz a Bíblia que criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Onde há graça nisso? Em muitos aspectos da criação, que são maravilhosos. Mas antes de continuar explanando isso, a gente precisa entender que a graça é como aquela ilustração que eu conto aqui às vezes, de um presente que você ganha e você quer pagar e não pode. Porque quando você tenta pagar pela toda a graça do Senhor com as suas obras, você está tentando pagar por uma coisa que é inestimável, que você não pode pagar, e está desvalorizando o presente que o Senhor te deu. O crente vive pela graça, mas até o homem ímpio vive pela graça. É o que nós chamamos de graça comum. Porque Deus manda sol sobre ímpios e crentes. Deus manda a chuva sobre os crentes e os ímpios. Deus tem várias coisas que Ele derrama sobre todos. Quando Ele resolve derramar paz sobre uma nação, isso afeta a todos, crentes e ímpios. Isso é a graça comum. E aqui nós estamos num ponto em que Deus manifesta graça comum na criação, mas traz a você a mente como é importante crer no Deus Criador, entender a sua posição na criação, e isso é pura graça. A primeira coisa maravilhosa disso já começa pelo fato de que Deus resolveu nos fazer, e isso é graça. Deus não precisava nos fazer, Deus não precisava de nós, mas Deus decidiu nos fazer. Deus não nos criou porque Ele tivesse alguma necessidade de criar alguma coisa. Deus não nos criou porque Ele estava incompleto. Não, Deus é completo. Deus não nos criou porque estava com algum vazio que Ele precisava preencher, ou por alguma necessidade emocional ou psicológica. Não, definitivamente Deus nos criou por sua livre vontade, por bondade, por graça, porque Ele quis nos criar. Ele não precisava de nós. Temos aí alguns pregadores coaches que gostam de dizer que nós somos a fraqueza de Deus. Não somos. Deus não tem fraquezas. Ele é Deus. Entenda uma coisa: Deus não nos criou porque estava só. Deus não estava só. A Trindade Santa, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se bastam.
eles são a companhia um do outro. As três pessoas do único ser se bastam. Quando entram no seu conselho santo para realizar alguma coisa, eles realizam algo tremendo. Tanto que o texto diz: façamos o homem. É a Trindade Santa conversando entre si, dizendo: vamos criar um projeto especial, que nós queremos fazer, mas não porque Deus precisasse, porque Ele quis, e isso é graça. Então entenda que antes de cobrar qualquer coisa de Deus, você precisa saber que você não tem esse direito, porque você, na verdade, só existe, e eu também, por pura graça de Deus, porque Ele quis, Ele não precisava. Ele quis para a sua glória, para a glória de si mesmo, para o nosso bem, para o nosso benefício, mas Ele quis. Quantas vezes a gente ouve, e ouviu muito nas novelas, e eu não estou errando, né? Eu chamo novelas de novelas, aquele personagem revoltado que gostava de dizer para os pais: eu não pedi para nascer. É claro que não pediu para nascer, teve o privilégio de nascer, teve a bênção de nascer, e tem mais a que agradecer por tudo isso. Nós temos o privilégio de existir. Poderíamos nunca ter existido, não seríamos, mas Deus quis nos fazer. Você não está suprindo uma carência de Deus ao existir. Você não está suprindo uma necessidade psicológica de Deus. Você não está preenchendo o vazio de Deus, e você não está fazendo companhia para Deus porque pobrezinho ele precisava. Não, ele não precisava, Ele quis. Então entendamos o nosso lugar nesse negócio todo. Ele é soberano, rei e governa, e nós temos o privilégio de ter sido criados por Ele, e isso é graça. Graça manifesta no ato criativo de Deus, e essa graça se manifesta num outro ponto maravilhoso. Deus resolveu nos criar, eu tenho dito isso algumas vezes, mas antes criou todo o habitat para que nós morássemos. E que capricho Ele fez! Com que capricho Ele fez toda a natureza para nos colocar no meio desse lugar maravilhoso que Ele criou. Sim, o mundo é lindo, a natureza é linda, existem lugares que são lindos, e às vezes a gente nem precisa ir tão longe. Alguns anos atrás nós subimos juntos, e subimos a cachoeira que agora o pessoal chama de cachoeira da Coca-Cola, sem querer fazer propaganda para a marca, é por causa da impressão da cor da água que a gente tem, né, quando a luz bate sobre a água. Quando nós chegamos naquele lugar, valeu a pena toda a subida de 1,5 km, acho que era na época. Parece que esticaram um pouco mais a estrada, mas 1,5 km de subida. Mas quando olhamos para baixo, que lindo, que perfeição, que coisa, e está aqui. E se a gente começar a citar todas as maravilhas naturais que existem nesse mundo, nós não vamos acabar nunca mais. Deus nos deu a graça e o privilégio de não só sermos criados, mas sermos postos num lugar que é absolutamente maravilhoso. E para que Deus fez isso? Para a glória dEle. E é interessante como Deus trabalha, porque eu já estava separando meu material para a graça, e hoje de manhã nós tocamos num ponto interessante que mostra o tamanho da graça do Senhor. O Senhor nos criou para nós o adorarmos, criou toda a criação para que Ele seja adorado, e esse mundo na verdade é o que? É o grande santuário de Deus, o grande templo de Deus, onde deveríamos adorá-lo. O pecado arranhou isso, mas é isso que é. Nosso trabalho, nossa vida, tudo que temos devia adorar a Deus. Este mundo todo, a criação, é o grande templo de adoração ao Senhor, e nós adoramos ao Senhor, e toda a criação reflete a glória do Senhor, de tal maneira que o Salmo 19 nos mostra lá nos primeiros versos, na primeira metade, que a criação revela a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra, e deles não se ouve nenhum som, mas é maravilhoso. E na primeira parte, o salmista está argumentando que a própria criação manifesta a glória de Deus, mas não manifesta o caráter de Deus da sua plenitude. É por isso que o salmo termina falando da palavra de Deus. Se alguém olhar para a natureza e disser que não existe Deus, ele é louco. Se ele acha que foi tudo explosão, Big Bang, é um louco. Mas diz o tolo no seu coração, né? Não há Deus. É o que o Salmo também nos diz. Então a segunda parte do Salmo vai dizer que a criação revela que existe Deus,
mas a Bíblia revela o caráter desse Deus maravilhoso. A Bíblia nos revela quem Ele é, o que Ele espera de nós, seu plano salvífico, mas isso é um assunto para outro dia. Mas entenda que fomos criados para a glória de Deus, isso é graça. A criação foi criada para a glória de Deus, isso é graça. Fomos criados para adorar a Deus, isso é graça. E todo mundo foi criado para adoração ao Senhor como um grande templo, e isso é graça. Todo o universo foi criado para isso. O pecado arranhou, mas é para isso que estamos aqui. Tanto que no último dia, quando tivermos nossos corpos glorificados, quando Jesus vier para nos buscar, nós habitaremos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, onde o Senhor está plenamente presente, e nós o adoraremos como sempre foi o projeto original, que o pecado arranhou. Então temos o privilégio não só de Deus ter nos criado porque quis, por livre vontade, isso é graça, mas de ter criado algo tão especial para que cuidássemos para Ele, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle, para a manifestação dEle. E isso é maravilhoso. A terceira coisa que demonstra quão gracioso é o nosso Deus é que Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isto é tremendo. Não estamos nos referindo a cor, não estamos nos referindo a sexo, não, porque criou Deus o homem e a mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Todos temos a imagem de Deus em nós. Não tem a ver com aspectos físicos, mas tem a ver com os atributos comunicáveis de Deus, com aquilo que podemos ter de Deus. E são muitas coisas. Nós podemos amar, porque Deus colocou esse atributo em nós. Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos nos comunicar. Deus se comunica e nós podemos nos comunicar com Ele uns com os outros, e Ele se comunica pela sua palavra e no poder da sua palavra. Nós podemos criar coisas, claro, não como Deus que criou do nada. Nós podemos criá-las a partir da matéria que Ele nos deu, mas inventamos coisas, criamos coisas, concebemos coisas, pensamos em coisas, fazemos projetos, particularidades de Deus que Ele colocou em nós, e muitas outras que nenhum outro ser da criação tem, de tal maneira que desde que sempre me incomodou. Eu não sabia porquê quando eu era mais novo. Quando o Senhor me alcançou, eu entendi porquê. Sempre me incomodou aquela distinção que a gente aprendia na escola científica sobre os animais, né, sobre o reino animal. Que os animais, outros eram animais irracionais, e nós, animais racionais. Essa classificação de animal racional sempre me incomodou, por uma razão muito óbvia quando Cristo me alcançou. Porque Deus não me chamou de animal, Ele me deu o nome de homem. E aos animais Ele chamou animais, e o homem colocou o nome em cada um dos animais. Os animais estão aí para a glória de Deus, nós estamos aí para cuidar deles, mas eles não são mais importantes do que os homens. E nos dias atuais as pessoas têm adorado a criação e não o seu Criador, de tal maneira que adoram a si mesmos, adoram animais, e às vezes mais do que até seres humanos, o que é uma vergonha. Mas entenda uma coisa maravilhosa: você tem em você, por graça do Senhor, algo que nenhum outro ser na criação tem. Você tem atributos de Deus, qualidades de Deus, claro que na devida proporção. Deus é perfeito, o nosso anda arranhado, muita coisa, mas temos qualidades, pensamos, agimos, comunicamos, sonhamos, capacidades que só nós temos, que Deus colocou em nós e que nenhum outro ser da criação tem. E isso é graça, isso é maravilhoso. Deus colocou em nós a sua imagem. A outra coisa maravilhosa que a gente enxerga nas Escrituras e pode ver nas Escrituras tem a ver com o fato de que, depois de Deus ter criado o homem, depois de ter criado todas as coisas, a Bíblia diz que Ele descansou, mas no capítulo 2, Moisés vai voltar a falar da formação do homem. Por quê? Deus criou o homem em duas etapas? Não, é que depois que ele termina o relato da criação, ele sente necessidade de voltar no relato e explicar um pouco melhor como é que Deus fez o homem. É como se ele dissesse assim: gente, eu falei sobre isso, mas deixa eu dar uma voltada e explicar para vocês como que o homem foi criado. Então nós sabemos que o homem foi criado do pó da terra. Nós sabemos que depois Deus viu que o homem estava só, formou a mulher, que agora é osso dos seus ossos e carne da sua carne,
Agora, no começo do capítulo 3, depois de Deus já ter falado para ele sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, ia ser para um outro dia, mas depois de ele haver falado com ele para comer, que podia comer todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal, então Satanás tenta a mulher, e a mulher come, e o homem também come. Então os seus olhos se abrem, eles descobrem que estavam nus, eles se esconderam. O verso 7 vai dizer: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tá, mas o ponto que eu quero chegar ainda vem. 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se, como se fosse possível, né? Da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem. Aqui, o que nos é revelado de maneira maravilhosa é o seguinte: Deus nos criou e por livre graça deseja se relacionar comigo e com você. Volto lá no começo, Ele nos criou, Ele não precisava, nós não estamos suprindo nenhuma carência dele, mas Ele graciosamente vem ao nosso encontro. E é interessante porque aqui, é claro, Deus já sabia que o homem havia pecado, Ele sabia, mas Ele pergunta ao homem para que o homem tome consciência do seu pecado. Mas mesmo assim, Deus vem ao homem. Deus havia criado o homem para se relacionar com ele, e Deus vinha na viração do dia, no finzinho da tarde, conversar com o homem. Eu fico imaginando, está na Bíblia não, gente, senão vocês vão falar que eu não estou acrescentando nada na Bíblia, mas eu fico imaginando que privilégio o homem e sua mulher lá no Éden, fazendo os seus serviços lá, cuidando dos animais, dando nome para bicho, plantando alguma coisinha, colhendo alguma coisa para comer. E aí no fim do dia vem o Senhor e chama Adão e fala: Adão, como que foi o seu dia? Quais bichos você nominou? Você teve problema com algum bicho? O que você comeu hoje? Como é que foi, Adão? Conta para mim. E talvez tenha ouvido do Senhor mistérios que nós não ouvimos. Adão, hoje eu estava colocando em curso um novo cometa, e eu estava vislumbrando o universo que eu mesmo criei, sustentando na palma da minha mão, e como foi gratificante olhar para toda a minha criação, sabe, Adão? Você pensou numa conversa dessa? Coisa gloriosa. Adão tinha isso no Éden, porque por livre graça o Senhor quis que fosse assim. Querido, entenda uma coisa: nada do que temos e nada do que somos é por nós mesmos, é pura graça do Senhor. Pura graça do Senhor. Nós trabalhamos, sim, nós nos esforçamos, sim, mas é o Senhor que conduz, é o Senhor que dirige, é o Senhor que leva. Então entenda uma coisa: você vive pela graça, por graça, debaixo da graça, para a graça, porque tudo é por Ele, para Ele, vem dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que um homem deve fazer é entregar seu coração a Cristo, se render a Cristo, entendendo que nós somos privilegiados. O homem mais miserável desse mundo é privilegiado por ter sido criado. O homem mais miserável desse mundo é privilegiado por ter imagem e semelhança de Deus em si. Pode estar arranhado pela pedra, pode estar arranhado pelo crack, pode estar arranhado por todo tipo de pecado, prostituição, porém ainda há a imagem do Senhor ali, porque o Senhor colocou e Ele criou. Isso é graça, e um coração rendido ao Senhor é um coração que será restaurado. Agora, é maravilhoso ver a Trindade Santa trabalhando nesse negócio todo, por graça. O Pai ordenando que tudo fosse criado pelo poder da palavra, e a palavra é Jesus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Trindade aí. A palavra é Jesus, e nós sabemos disso, porque então João nos explica e nos ensina que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus estava na criação. Jesus é o promotor da nossa redenção, assunto mais para frente. Mas o que você precisa saber hoje é: você foi criado por Ele, Ele se interessa muito pelo seu estado, você é um privilegiado,
não por você mesmo, mas por graça do Senhor, Ele nos privilegiou. E o melhor que fazemos é render os nossos corações a Ele e agradecê-lo por tamanho privilégio. Por um privilégio tamanho que nós nem podemos imaginar. Sim, Jesus estava na criação. Sim, Jesus veio à cruz e produziu esta obra gloriosa de salvação. Sim, Jesus está aqui nessa noite, na pessoa do seu Santo Espírito, falando aos nossos corações e instruindo para que preguemos sobre a graça, para que enfim ela possa fazer sentido no seu coração, porque sim, há muitos crentes que não entenderam a graça de Jesus, e nós vamos entendê-la esse ano, tintim por tintim, passo a passo, como Cristo maravilhosamente nos agraciou, porque não podemos viver debaixo dessa estatística de que um número grande de crentes só aderiram a uma igreja, só aderiram a uma denominação, só mudaram de religião, mas não entenderam a graça na sua profundidade. Começa na criação. Você tem o privilégio de ser criado por pura graça de Deus. Você tem o privilégio de ser criado porque Deus o quis, Ele não precisava. Você tem o privilégio de ser criado e posto numa obra maravilhosa que é este mundo. Você tem o privilégio de ter a imagem do Senhor em você, e você tem o privilégio de saber que Deus gosta de se relacionar conosco, e é graça, porque Ele não precisa. Deus não precisa de você. Tem umas coisas que a gente precisa corrigir. Às vezes as pessoas pregam: Deus precisa de você, venha para Ele. Ele não precisa, mas Ele te chama, e é privilégio seu recebê-lo. É privilégio seu recebê-lo. Você não quer mais trabalhar para o Senhor, mas Deus precisa de você. Ele não precisa. Se um dia eu não quiser mais ser o ministro dessa igreja, Ele trará outro. Pode ser que em algum momento algum ministério fique desfalcado, mas Deus levantará outros, e a gente é que fica para trás, perdendo o privilégio da bênção. Somos muito abençoados e já vemos essa graça manifesta na criação, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estão presentes para nos formar, para nos edificar, para nos dar uma obra para realizar no seu templo enorme para adorá-lo. Eles colocam em nós a sua imagem, a sua semelhança, e se relacionam conosco. E o seu relacionamento com Ele pode atingir um patamar de intimidade maravilhoso nessa noite, se o seu coração for rendido a Ele. Se você entender definitivamente que tudo é graça do Senhor, se submeter a essa graça e viver com alegria. Eu sei, o Evangelho nos humilha, mas é glorioso. É glorioso, glorioso. O Senhor nos leva para onde quer, como quer, da maneira que quer. E quando nós nos revoltamos quanto a isso, porque existe a livre agência, que é quando você pode fazer aquilo que Deus não queria que você fizesse. Nós é quem sofremos as consequências disso. Deus vai fazer o plano dele acontecer, e vai acontecer, mas nossa desobediência pode nos levar a sofrer coisas que não precisávamos sofrer. E Deus não sofre com isso, porque Ele é Deus. Ele conhece o que nós não conhecemos, toda a história, o resto que Ele escreveu. Deus é gracioso desde a criação, e nós temos o privilégio de viver, de existir, de estar com Ele, de adorá-lo. E se você o conheceu, que privilégio glorioso, e tudo é graça. E se você ainda titubeia, não sabe se vai servir o Senhor ou não, quero dizer só uma coisa: tem outra coisa para você fazer, não, é servir o Senhor, porque nós somos privilegiados demais e nunca vamos poder pagar. É privilégio servir ao Senhor. Quando fazemos o que fazemos, e todo o bem que fazemos, e tudo o que fazemos na obra do Senhor e em qualquer outro lugar, quando o fazemos bem feito, fazemos para a glória do Senhor, porque o crente não é movido por obras para salvá-lo. O crente entende que a graça já o alcançou, e as obras são a resposta de gratidão ao que Cristo fez. É gratidão. Nós não estamos pagando, só estamos agradecendo, dizendo obrigado cada vez que acertamos algum negócio, cada vez que tem uma boa obra, cada vez que tem uma boa ação. Não é para pagar a Deus, porque nós não podemos pagar, é impossível. É gratidão.
O Senhor te convida a entender o tamanho do privilégio que você tem nessa noite. O Senhor te convida a se render a Ele, porque se não for assim, há 3 perguntas, dizem os homens, que afligem a humanidade: de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. A filosofia e outras ciências humanas esbarram com essa pergunta. Nós temos a resposta: eu vim da vontade graciosa, maravilhosa, criativa de Deus que me criou. Eu sou criação de Deus, que tem a imagem e semelhança dele em mim, e isso é graça imensurável. Mas quando meu coração é rendido a Jesus, ainda tem uma graça maior, a de ser salvo por Ele. E por isso eu sei exatamente para onde eu vou. Vou morar na eternidade com Jesus, o meu amado, porque ninguém pode me tirar isso. As Escrituras respondem às 3 perguntas que mais afligem o homem, mas grande parte dos homens vão continuar afligidos porque querem ignorar as Escrituras. Porque ser um cristão exige mudança de vida, morte do velho homem e nascimento de um novo homem. Tem gente que gosta muito do velho. Eu prefiro o novo. Podíamos ser novos desde o começo, mas pecamos. E agora Ele é o poderoso para nos fazer novos de novo. Abra o seu coração, receba toda a graça e todo o presente que o Senhor tem para você. Coloquemo-nos no nosso lugar de servos obedientes e agradecidos, que têm o privilégio de viver, de existir. Não reclame mais da vida. A vida é uma bênção, é uma dádiva de Deus, e as dificuldades que vêm sobre nós não são culpa do Senhor, são as nossas escolhas, não só as nossas pessoais, mas a escolha da humanidade pelo pecado e por causa do pecado original. Mas existe uma promessa gloriosa para aquele que se rende: a de vida eterna, num lugar onde não há choro, não há pranto, não há ranger de dentes. A criação será regenerada. Somos agraciados na criação, a criação se manifesta ali, e a criação nos lembra de uma outra coisa que eu também tenho gostado muito de falar. A criação deve nos lembrar que um dia seremos nova criação. Deus criou todas as coisas e depois nos colocou no seu jardim. Nós pecamos e arranhamos esse relacionamento, e o pecado trouxe maldição sobre nós, mas Deus já está construindo a nova criação, e Ele começou em nós. Paulo diz que somos em Cristo, nós que cremos, somos nova criatura. Isso pode ser traduzido por nova criação. Deus já começou a construir a sua nova criação, e começou no coração e na vida de cada crente que se rendeu a Ele. Renda-se à graça do Senhor Jesus. Somos muito privilegiados, apesar das lutas. Não obstante as lutas, nossos privilégios são ímpares, imensuráveis, impossíveis de serem pagos. Deleite-se na graça. Pare de focar as coisas tristes e olhe o tamanho da graça que Deus derramou sobre nós. Quanta graça nós já compartilhamos hoje, e só estamos começando. Renda-se a esta graça soberana de Cristo, e sim, Ele pode fazer o que quiser, como quiser, e conduzir a nossa história da maneira que Ele bem já entendeu, porque Ele é soberano e Ele é Deus, nós não. Nós temos o privilégio de sermos dele. Ele pode fazer o que quiser, porém Ele se limita pelas normas e regras que Ele mesmo criou. Deus pode todas as coisas, e porque pode, só faz aquelas que Ele mesmo determinou que fará. Então não é um Deus desgovernado, caprichoso, que faz o que quiser. É um Deus gracioso, glorioso, que não entra em contradição e não pode mentir. A melhor coisa que você pode fazer é orar e dizer: Senhor, entra, reina, me governa e me faz viver com alegria plena todos os dias. Te convido a curvar sua cabeça e a pensar nessa graça. Eu te convido a orar ao Senhor. E se você ainda não rendeu esse coração aí ao Senhor, saiba que Ele é aquele que é poderoso para tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, um coração sensível, sensível à sua graça. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Sim, a graça dEle nos basta, e a presença dEle definitivamente é o nosso prazer. Renda-se a Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua graça maravilhosa, manifesta na criação,
Manifesta em nós que somos criação do Senhor. Senhor, que corações presentes aqui possam se render à Tua graça, possam se render diante da Tua presença e aceitar humildemente que nós não controlamos o curso da nossa vida, é o Senhor quem controla, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que corações se rendam à Tua graça, a graça salvadora de Jesus, e que possamos nos deleitar por todas as incontáveis graças que se derramam sobre a nossa vida desta maneira toda especial. Ah, Jesus, o Senhor estava lá desde o começo. Obrigado, glórias ao Teu nome. O Senhor estava quando fomos criados. O Senhor estava na cruz, pagando o preço que era nosso. E o Senhor estará no último dia nos buscando, aqueles que cremos, e habitando conosco para sempre. Que promessa gloriosa das Escrituras, que ela faça sentido em todos os corações dessa noite. Eu sei que eu não sou nada, e até para pregar eu confio na Tua graça, que o Teu Santo Espírito possa fazer aquilo que eu sei que não posso fazer. Eu só abri a boca como o Senhor mandou falar. Então age nas vidas e nos corações, quebra corações, arranca a tristeza e a ansiedade de pessoas que agora nessa noite ouviram quão abençoados somos, ainda que indignos. Quão maravilhoso é estar na Tua presença e conhecer as doutrinas da graça. Manifesta a Tua presença em cada coração, Tua presença salvífica, e que a Tua graça seja compreendida hoje, em todos os dias, por todos os que aqui estão e por todos os que entrarem aqui. Por todos os que entrarem aqui. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. O Santo dos Santos, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tua graça, Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Duas declarações que resumem tudo. Só a graça do Senhor Jesus nos basta, e a Sua presença é o nosso prazer. Domingo que vem, se Deus nos der vida, saúde e desejar que eu esteja aqui, como ensina Tiago, né? Se o Senhor assim o quiser, nós trataremos da graça até mesmo no meio da maldição. Graça até mesmo no meio da imprecação da maldição ali. Um tema interessante. Venha domingo que vem, traga seus amigos para que assim seja também. Que o Senhor nos abençoe muito em nome de Jesus.